Olá, casados, solteiros, noivos, divorciados, viúvos, tudo bem com vocês? Graça e paz em nome de Jesus Cristo. No vídeo de hoje, nós vamos responder uma pergunta muito comum. As pessoas que buscam por restauração de casamento, muitas das vezes perguntam: qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Essa é uma pergunta muito fácil de responder à luz da palavra de Deus. Mas antes de começarmos, roda a vinheta. Bom, eu sou professor, formado também em teologia, sou especialista em casamento e tenho certeza que posso te ajudar. As pessoas que buscam por restauração de casamento fazem muito essa pergunta: qual é a vontade de Deus para o meu casamento? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que Deus criou 3 instituições na terra: o casamento, a família e a igreja. Essas 3 instituições foi Deus que criou, portanto, as 3 são sacras e santas. Essas 3 instituições são irrevogáveis. Deus criou e colocou essas 3 instituições na terra e ninguém pode mudá-las. Se foi Deus que criou o casamento, se o casamento é uma instituição divina e sobrenatural, é impossível Deus querer a destruição de uma instituição que foi Ele mesmo que criou. Tanto é que na palavra de Deus vai dizer em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Imagine você, pare para pensar. Deus odeia o divórcio. Mas existe uma outra referência muito interessante na palavra de Deus. Vejamos o que diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia, aos casados mando não eu, mas manda o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido também não se separe da mulher. Viram no texto? Muito claro, não é mesmo? O texto da palavra de Deus só dá 2 opções para quem é casado ou para quem já se casou. Ou se reconcilia com o cônjuge, ou seja, restaura o casamento. Reconciliar é restaurar o casamento, certo? Ou então o texto vai dizer que fique sem casar. É isso mesmo, ou restaura o casamento ou fique sem se unir novamente. Portanto, a resposta está aqui. Qual é a vontade de Deus para quem está buscando a restauração do seu casamento? A vontade de Deus é a restauração do casamento. O casamento foi Deus que criou e é lógico que Ele quer a restauração. Tanto o casamento como a família são instituições que Deus criou e colocou na terra. A restauração de um casamento também significa a restauração de uma família que estava destruída. E vocês podem ter certeza que a vontade de Deus é a restauração. Quem não restaurar o seu casamento tem que ficar sem casar, como nós lemos na própria palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Até porque quem está na 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª união está em adultério. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu não quero aqui ofender a ninguém, mas a verdade que a palavra de Deus diz é que casamento é um só e só separa com a morte. Se o cônjuge legítimo, que é o primeiro, ainda estiver vivo, infelizmente não se pode unir com outra pessoa, tá bom? É o que a lei de Deus diz. Mas isso é um assunto para um outro vídeo.
amor.